tratam. A perspectiva joanina sobre esse texto e sobre todo o livro do Evangelho de João, ele tem um teor apologético, que é defender um ponto de vista acerca da pessoa de Cristo. Naquela época em que ele escreve esse evangelho para uma igreja direcionada, no final do primeiro século, havia uma corrente filosófica que estava tomando toda aquela região. Era o gnosticismo. E o que é isto? O gnosticismo, ele é uma corrente filosófica de influência greco-romana, que tenta diferenciar aquilo que é divino e aquilo que é carnal, aquilo que é humano e aquilo que tem um teor ideal. E ele dizia que Jesus não podia ser filho de Deus, porque o divino não pode habitar naquilo que é carnal, naquilo que é humano. Mas o evangelista João, ele vem confrontando essa ideia porque ele já inicia o seu livro dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo que ele usa era um termo tão utilizado por essas correntes filosóficas, porque o logos, o verbo, dizia que era aquilo que tinha força para dar início a qualquer coisa. O poder criador, o poder miraculoso vinha do logos e não do homem. Mas nós cremos que Jesus era homem, mas ele também era 100% Deus. Ele era o Filho de Deus encarnado, que viveu aqui entre os homens, o próprio Emanuel. E este é o objetivo do livro de João, mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o ungido, que veio para habitar com os homens e nos trazer redenção dos nossos pecados. O próprio João, ele já velho, ele anuncia no seu livro, lá no capítulo 20, que este relato foi escrito para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E é sobre isso que nós vamos falar. No Jesus que faz milagres extraordinários, que nos traz vida. Você recebeu vida de Jesus? Você é vivificado por Ele? Eu já quero declarar que, se você está se sentindo um tanto morto, Jesus tem vida em abundância para você. E você que é vivificado por Ele, vive agora para a glória do seu nome, amém? Antes de chegar até o capítulo 11, o qual nós lemos, João vai narrar certos eventos que eles apontam para essa deidade de Cristo. Emílio, que acontecimentos são esses? E por que eles são tão importantes? Esses acontecimentos, eles relatam milagres de Jesus que causaram verdadeiro alvoroço onde quer que eles aconteciam. Por quê? Porque o sistema religioso da época, com muito legalismo e um falso zelo da lei, eles apontavam Cristo como alguém que deturpava a lei, deturpava a palavra de Deus, mas nós temos o conhecimento de que Cristo veio para cumprir toda a lei, e nela se cumprindo um sacrifício. Ele era o único que podia morrer por nós e nos trazer vida. Esses episódios que ele fazia, por onde ele passava e pregava, ele operava sinais que deixavam até sacerdotes, fariseus, um tanto incomodados. Esses episódios, alguns deles são a cura do paralítico de Betesda, a cura do cego de nascença, o perdão a uma mulher adúltera, a pregação do bom pastor e suas ovelhas, e a crescente fama de Jesus, deixavam esse sistema religioso um pouco abalado. Mas, sobretudo, Caifás tinha um certo ciúme de Jesus, porque a palavra diz que ele pregava nas sinagogas com autoridade que ninguém tinha. Jesus, ele falava e as pessoas sentiam vida fluir deles. Jesus falava e operava milagres e as pessoas diziam: isso aí só pode ser obra divina, só pode ser de alguém que realmente é enviado do Senhor. E, dado esses acontecimentos, e o último, o qual nós lemos, Caifás decide propor às demais autoridades um conselho para perseguir Jesus, prender Jesus, parar o ministério de Jesus. Só que é aqui que nós nos deparamos com a história de Lázaro. É quando o contexto
em que nós lemos e entendemos, se depara com Lázaro. A história vai começar com duas irmãs aflitas, dizendo que seu irmão estava doente, e elas pedem socorro para a pessoa certa. Você chegou aqui e sabe de onde vem o seu socorro? Vem da pessoa certa, a pessoa de Cristo. Lázaro, Maria e Marta eram amigos particulares e íntimos de Jesus, tanto que a palavra nos diz que o Senhor amava esses irmãos. Eles moravam em Betânia, uma pequena aldeia, a 3 quilômetros, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, sempre que Jesus passava por ali, era de costume Jesus passar na casa desta família. Era uma família que tinha a presença de Jesus constantemente em sua casa. E é tão importante termos a presença do Senhor em nossa casa, irmãos. Porque quando nós temos a presença, nós sabemos em quem confiar. Betânia era muito pequena, então era provável que todo mundo conhecia aquela família. E Jesus declara que amava eles. E quando essas irmãs mandam um recado até Jesus, elas dizem: aquele a quem tu amas está doente. E trazendo para os nossos dias, nós sabemos que o Senhor nos ama tanto, mas muitas vezes as situações nos fazem esquecer até que Jesus está com os olhos fitos sobre nós. Às vezes os temores nos fazem pensar que o Senhor nos esqueceu, mas Ele nos ama. E isso é uma lição para nós, que mesmo sendo amados por Cristo, estamos passíveis de passar por aflições, por dores, por tribulação. O Evangelho não é sobre conforto, mas o Evangelho é saber que a presença do Senhor estará conosco todos os dias, em todos os processos, e é ela que nos trará consolo e conforto. Jesus ama, mas passamos por dores. Jesus ama, mas às vezes perdemos aquilo que é precioso para nós. Mas o amor dele nos garante que Ele estará conosco. E Jesus, ouvindo o recado que o mensageiro trouxe, ele devolve aquela notícia dizendo: essa doença não é para a morte. Então eu acredito, com a minha mentalidade daquele que estuda a palavra, eu procuro entrar na mente de cada um que aqui é citado, e eu imagino a mente de Marta e de Maria, sabendo que o seu irmão está muito doente, quase a perecer de morte, e Jesus diz: essa doença não é para a morte. E Jesus tarda naquela outra cidade, que muitos dizem que é a região da Pérea, onde ele foi batizado, e ele está a 30 quilômetros de distância. E aí Jesus ele diz para os seus discípulos: nós vamos lá, Lázaro já está morto, mas isso aconteceu para que o nome do Filho de Deus seja glorificado, e para que vocês creiam também. Então Lázaro morre, e eu fico tentando imaginar como que fica a mentalidade de Marta e Maria, que disse que aquela doença não era para a morte, mas elas veem o seu irmão morto, elas o sepultam, e cadê Jesus que não chega? Jesus que diz que ama tanto a nossa família não está aqui. Nós enterramos, sepultamos o nosso irmão. Mas eu entendi, e o Espírito Santo falou para mim, que para a glória dele se manifestasse naquele lugar, naquele contexto, era necessário que Lázaro morresse. Por que, Emílio? É possível ser amigo de Jesus e as pessoas verem que muitas coisas que eu espero não acontecem? Sim. Era necessário que Lázaro morresse? Sim. O próprio Jesus, ele fala em João capítulo 12, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. O Senhor ele fala para nós que provações mostram a glória de Deus. Lázaro morto e Jesus confiando que dali surgiria um grande milagre. Dali surgiria algo espantoso para quem não cria em Jesus. E João vai narrando a história, e isso me faz entender que no meio de uma mentalidade de descrença, é preferível ficar com aquilo que Jesus disse, mesmo que os nossos olhos não vejam aquilo que queríamos ver. O que Jesus disse está valendo.
A palavra do Senhor, ela não é invalidada pelas circunstâncias. E outra lição que o céu nos traz nesta noite é que Jesus não precisa de situação favorável para demonstrar a glória dele na minha e na tua vida. A glória dele, ela subsiste sem que eu e você tentemos dar um jeitinho. Ah, Jesus, eu vou mandar uma carruagem te buscar para o Senhor chegar mais rápido. Não, não é como eu e você queremos, é como o Senhor quer. É como o Senhor preparou. E naquele momento em que acontece o sepultamento de Lázaro, estava chegando a Páscoa. Então naquela região, haveria muitas pessoas que iriam celebrar em Jerusalém a Páscoa. E neste momento, há uma multidão ali, indo celebrar a Páscoa, ficando ali na redondeza de Betânia. E é nesse momento que Jesus vai chegando em Betânia. Depois de 4 dias de Lázaro já morto, ele vai chegando em Betânia e uma multidão está ali próximo. E assim que Marta soube que Jesus estava chegando na região de Betânia, ela nem espera Jesus chegar. Ela vai até o encontro dele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele reforça a fé dela. E eu preciso falar que a gente costuma falar de Marta como uma mulher um tanto preocupada e descrente, sem fé. Mas eu preciso falar isso aqui. Marta, ela era uma mulher de fé, mas a sua fé estava mal posicionada. No verso 21, ela chega e clama a Jesus, dizendo que se ele estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Aí ela diz no 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E Jesus diz para ela que Lázaro haveria de ressuscitar. E Marta diz, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí ela diz no 27, eu creio, Senhor, que todos haverão de ressuscitar. A fé de Marta, neste momento, ela aponta para o passado, que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Ele poderia curar Lázaro se ele estivesse lá. E de uma hora para outra, a fé de Marta aponta para o futuro, de que um dia todos nós iríamos ressuscitar no dia da grande ressurreição. Só que Jesus estava tentando fazer com que Marta entendesse que ele estava ali agora, que ele estava lá naquele momento. E muitas vezes nos encontramos como Marta. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse operado naquele dia, se o Senhor tivesse aberto aquela porta, se o Senhor tivesse curado fulano naquele dia. Ou se não, nós pensamos, ah, Senhor, eu sei que Tu vais fazer daqui a um tempo. Eu sei que daqui a alguns anos a minha vida vai estar mudada. Mas o Senhor, Ele nos reforça nesta noite que Ele está aqui hoje. Ele pode fazer hoje. Ele não está atado a um certo tempo, Ele não está atado a uma circunstância favorável. O Senhor, Ele tem poder para liberar bênçãos hoje. O Senhor, Ele tem poder para libertar hoje. Ele salva hoje, Ele cura hoje, Ele transforma hoje, Ele batiza com o Espírito Santo ainda hoje. Reposicione a sua fé para o hoje, porque o nosso Deus não mudou. Ele não operou só no passado, Ele opera ainda hoje, aleluia. Ele faz hoje, Ele tem poder hoje. Ainda que a minha circunstância e a tua diga que é impossível, nós servimos a um Deus de milagres extraordinários. Ele faz hoje e surpreende aqueles que não creem. Ele surpreende aqueles que creem, mas estão com a fé fraca. E nesta noite Ele nos trouxe aqui para dizer, reposicione a tua fé no hoje. O Deus que operou no passado, Ele ainda opera hoje. Ele faz milagres extraordinários para provar ao seu povo que todo o poder ainda está na sua mão e o controle não se perdeu de suas mãos, amém? E naquele momento, Maria também sai à sua casa e vai ao encontro de Jesus. Só que diferente de Marta, ela se lança aos pés do Senhor. E aos pés do Senhor ela diz, Senhor, diz exatamente a mesma coisa que Marta disse ao Senhor.
Mas acontece que há uma diferença em quem se prostra, em quem chega se humilhando diante do Senhor. Quem se humilha diante do Senhor, recebe comoção do coração de Deus. Quando nos humilhamos diante do Senhor, o coração do Senhor olha para nós com olhar de misericórdia. E nós sabemos, lendo o texto, que Jesus, vendo ela chorar, e também todos os judeus ao redor chorando junto com Maria, ele sente em seu espírito a dor daquela família. Com compaixão ele olha, se comove. E eu entendo que o Senhor, quando nos vê passar por dores, aflições, Ele não está a parte das nossas dores. O Senhor conhece as nossas dores e aflições, por menores que sejam ou grandes que sejam. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua aflição, e Ele não a ignora, Ele se comove. Por isso que é importante estarmos diante do Senhor sempre, apresentando tudo que sentimos, tudo que pensamos, que planejamos. O Senhor, Ele não está indiferente à sua dor. E aí Jesus chora. E quando Jesus chora, a multidão que está ao redor observa aquela cena. E muitos dizem, olha como ele amava aquela família. Mas já outros apontam para aquela cena e diz, ele não podia chegar mais cedo e operar um milagre, porque um dia desses aí ele abriu os olhos a um cego. Ele poderia curá-lo e ele não estaria morto. Mas o interessante é que quem está de fora não entende o intento do Senhor de operar naquele momento. É interessante pensar que se Jesus chegasse exatamente quando as irmãs solicitam a presença de Jesus, Jesus operaria uma cura. Mas neste momento Jesus está planejando fazer algo extraordinário na vida daquela família. Ele pretende ali ressuscitar um homem que já estava morto, em estado de putrefação, para provar que ele era o Filho de Deus e glorificar o nome do Senhor. Precisamos entender que quando a situação é difícil em nossas vidas, o Senhor quer mostrar que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Ele quer mostrar que Ele ainda tem domínio sobre as nossas aflições e pode mudar o nosso cativeiro. Então não turbe o seu coração se você estiver passando por um momento difícil. Entregue ao Senhor, clama a Ele, Ele pode todas as coisas. E Ele pode fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus do extraordinário. Ele não mudou, aleluia. E Ele diz, tira a pedra. E Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Ele diz, não te hei dito, que se creres verás a glória de Deus. Jesus mais uma vez, Ele reforça a fé de Marta, dizendo, Marta, crê naquilo que eu te falei, Marta. Tu está vendo uma situação contrária com os teus olhos, mas vê pelos olhos da fé. E eu digo para você nesta noite, veja com os olhos da fé. O Senhor está aqui nesta noite, e Ele pode operar naquilo que eu e você já cremos que é impossível. Mas o nosso Deus, Ele faz o impossível possível. Aleluia. Ele não precisa que a situação esteja fácil para Ele operar. Não, não, não. Todos estavam observando que aquele homem estava morto. E todos até poderiam questionar, como um homem desse quer que a gente tire a pedra agora? Um homem que já está morto vai cheirar mal. Mas é que algumas coisas precisam ser expostas à graça, para que sejam curadas e ressuscitadas. Aquilo que muitas vezes nós já sepultamos. Quanto de nós já sepultamos sonhos, esperanças, desejos que um dia nós apresentamos ao Senhor, orando e dizendo, Senhor, que se faça a tua vontade. Mas eu te apresento essa questão, eu te apresento esse familiar. E muitas vezes nós, por passar por aflições e ver o tempo passar, nós desistimos e enterramos alguns sonhos, enterramos algumas expectativas que depositamos outrora no Senhor.
Mas o Senhor que ressuscita sonhos, expectativas, esperanças, Ele está aqui para fazer vivificar novamente um dia que aquilo que queimou no teu coração, dizendo: Senhor, eu quero ser um missionário, Senhor, eu quero louvar na tua casa, eu quero ser um obreiro, Senhor, eu quero anunciar a tua palavra, Senhor, eu quero ser mais íntima de ti, eu quero viver uma vida de oração. E vendo as coisas passarem, a vida te afligir de algumas tribulações, você esquece aquilo que um dia você disse ao Senhor. E o Senhor está dizendo nesta noite: eu posso ressuscitar os teus sonhos, eu posso ressuscitar as tuas expectativas, que um dia você abandonou, porque viu a situação quis ficar difícil, e o Senhor diz: eu estou aqui, tire a pedra da incredulidade nesta noite, eu estou querendo ressuscitar sonhos antigos na tua vida, para que você possa vivê-lo e dizer: verdadeiramente tu és Deus, verdadeiramente tu colhe os nossos sonhos e os rega, e nos faz ver eles desabrocharem, para a glória do teu nome, aleluia. E Jesus, levantando os olhos ao céu, Ele ora, Ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa desta multidão que está ao redor, para que eles creiam que o Senhor me enviou. E tendo dito isto, Ele clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe mais Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aleluia. E a Bíblia fala que, vendo aquela cena, muitos dos judeus que estavam ali, somente para celebrar a Páscoa, creram no milagre do Senhor, e creram que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Esta palavra, ela muito me alegra, porque ela prova que qualquer situação, qualquer vida, pode ser mudada pelo Senhor. Não importa o quão impossível seja a situação que você enfrenta hoje, mas o Senhor diz para você: eu serei glorificado através dessa tribulação, porque eu hei de fazer um milagre que muitos se espantarão, eu hei de fazer algo que muitos crerão e dirão: somente o Senhor fez na vida dela, somente o Senhor poderia fazer na vida dele, e Ele fez. Eu quero declarar esta palavra profética sobre a sua vida, que o Senhor fará coisas extraordinárias, e você contará um lindo testemunho, e não o seu nome, mas o nome do Senhor será glorificado, e muitos crerão a partir do seu testemunho, e muitos crerão a partir do milagre que o Senhor operará na sua vida. E eu quero ler aqui o capítulo 12, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitou dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que eles estavam à mesa com ele. E quando eu leio esta palavra, já vou terminar, me alegra muito, porque em um momento alguém que estava morto e atado, em outro momento está num banquete com o Senhor. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Não importa qual situação está atando a tua vida ou atando a tua fé, se você crer naquilo que um dia o Senhor falou, você sentará no banquete com o Senhor. Banquete me lembra culto de ação de graça. Culto de ação de graça é a prova, é o testemunho público, dizendo que o Senhor fez na minha vida. E se você crê que o Senhor fará na sua vida, dê um glória a Deus. Se você crê que Ele fará na sua vida, pode ficar tranquilo, meu irmão. Não existe morte que sepulte sonhos. Não existe morte que sepulte fé daquele que está firmado na palavra que saiu um dia da boca do Senhor. Se Ele diz que você vai viver milagres, creia nesta palavra que você viverá milagres. E muitos testemunharão, e esse testemunho edificará outras vidas. Aleluia! Eu creio que o Senhor
fará coisas grandes aqui na igreja do Bela Vista. Eu creio que o Senhor operará muitos milagres e muitos verão o que o Senhor está fazendo neste lugar. Nesta noite, tome posse dessa vitória. O Senhor está ressuscitando sonhos, perspectivas de fé, para que o próprio nome dEle seja glorificado, que muitos reconheçam que o Senhor é na tua vida. Amém, igreja? Eu agradeço esta oportunidade e quero dizer que quem está atado hoje, daqui a uns dias, estará sentado num banquete com o Senhor, glorificando o nome dEle. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Fique de pé, meu irmão. Nós vamos orar. Deixa eu orar por você. Aleluia. Quem sabe a palavra ou partes dela falou ao seu coração, tocou na sua alma. O desatar, o desligar, o ouvir a palavra de Deus. Talvez há tempo você não ouve mais a voz, mas a voz de Deus está chamando Lázaro, vem para fora. Eu creio que o Senhor fará coisas extraordinárias. Ressuscitar alguém é algo extraordinário. Vai além de qualquer capacidade, qualquer dimensão que a gente possa imaginar. Mas eu quero orar por você. Pastor, eu gostaria de chegar aí à frente. Se você deseja, chega aqui. Nós vamos ungir você, vamos abençoar a sua vida. Vem cá, irmão Luiz, vem cá, Emílio. Nós vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida, na autoridade que há no nome de Jesus. E nós cremos em milagres, nós cremos em milagres, milagres da parte de Deus sobre a sua vida. O nosso Deus é Deus de milagres. Jesus não precisa de circunstância para fazer, não precisa, Ele faz sem circunstância alguma. Jesus cria às vezes circunstâncias para fazer a sua vontade, para cumprir a sua vontade. Eu creio que você receberá milagres da parte de Deus. Aonde é a necessidade? Aonde é a porta que se fechou? É na casa? É no emprego? É nas finanças? É na saúde? Aonde é? Deus tem poder de gritar: Lázaro, vem para fora. O meu Jesus tem poder de sentenciar a vida. O meu Jesus tem poder de organizar no meio do caos. O caos vai embora e Ele organiza, bota as coisas no seu devido lugar, porque Ele é Deus de milagres. Ele vai operar milagres na sua vida. Aleluia. Ore, meu irmão. Pai, nós oramos pelos teus filhos. Em nome de Jesus, nós cremos em milagres. Cremos no teu milagre sobre a vida da tua filha. Vai chegar. Tu és o Deus poderoso, que opera de forma poderosa, intensa, gloriosa, e não há nada que impeça do teu poder de agir na vida da tua filha. Eu creio em milagres na saúde, na casa, na família, no lar, aonde for, o milagre vai chegar da tua parte sobre a vida da tua filha, sobre a vida do teu servo, da sua família. Eu creio no teu milagre, na intervenção divina, na ação divina sobre a casa do teu filho, sobre a vida dele. Pai, eu creio na sua intervenção, no seu milagre sobre a vida do William, sua casa, sua família. Há poder no teu nome para operar grandes milagres sobre a vida do William e ele viver na tua presença o sobrenatural. Nós cremos no teu agir, nós cremos no teu poder, nós cremos no teu milagre, nós cremos na tua voz que diz: Lázaro, vem para fora. Nós cremos no milagre, na graça, no poder, na unção do Senhor que despedaça o jugo, no poder do Senhor para fazer coisas extraordinárias que vai além da nossa capacidade.